Padrões e simetrias nos movimentos, né? O objetivo dessa videoaula é usar o estudo e análise do movimento de queda livre de um corpo para entender e criar uma intuição sobre o movimento dos outros, sobre outros movimentos, o lançamento vertical, o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Bom, inicialmente nós temos aqui o movimento de queda livre, tá certo? Aqui nós temos uma figura, né? Aqui nós temos a figura que nós vamos analisar inicialmente, tá certo? Bom, nós sabemos que as equações que regem o movimento de queda livre é a função horária da velocidade, que é a velocidade igual a gravidade vezes o tempo, né? E a função horária da posição, que é S igual a gravidade tempo ao quadrado dividido por 2. Bom, de acordo com o que temos aqui na figura, né, nós vamos analisar o tempo de queda do corpo. Então nós temos aqui 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Para fazer a nossa análise, né, usaremos o valor da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, desse valor nós podemos chegar à seguinte conclusão: a aceleração significa o quê? Que a cada 1 segundo o corpo aumenta a sua velocidade em 10 metros por segundo. Como o corpo ele atinge o solo em 4 segundos, nós temos a seguinte configuração, né? A velocidade inicial é igual a 0, né? Porque o corpo foi abandonado, né? Depois de 1 segundo, a sua velocidade é igual a 10 metros por segundo, né? Esse é o significado da aceleração, né? Então, a cada 1 segundo, a velocidade aumenta em 10 metros. Então, depois de 2 segundos, a velocidade será quanto? 20 metros por segundo. Depois de 3 segundos, a velocidade será de 30 metros por segundo. Depois de 4 segundos, a velocidade será de... Apagando aqui, será de 40 metros por segundo. Essa é a velocidade com que ele atinge o solo. Se o corpo demorasse 5 segundos para atingir o solo, a sua velocidade seria de 50 metros por segundo. Se demorasse 6, seria de 60. Né? Tudo isso aqui está de acordo, né, simplesmente com o valor da aceleração da gravidade que nós adotamos. Tá ok? Bom, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar a posição do corpo, né, em cada um desses instantes. Né? Para isso, nós vamos usar a equação, né, a função horária da posição. Né? Vamos escrever aqui a equação. Então, S é igual a 10 vezes t ao quadrado dividido por 2, né? Ou 5t ao quadrado. Para o instante t igual a 1 segundo, né, a posição do objeto é 5 vezes 1 ao quadrado, isso é igual a 5 metros. Para t igual a 2 segundos, a posição é igual a 5 vezes 2 ao quadrado, que é igual a 20 metros. Bom, para t igual a 3 segundos, S, né, é igual a 5 vezes 3 ao quadrado, isso é igual a 45 metros. Bom, observe, gente, o tempo está sendo elevado ao quadrado, né? Na posição do instante 1, 5 metros, na posição do instante 2, 20 metros, 5 vezes 2 ao quadrado. No instante 3, a posição é 5 vezes 3 ao quadrado. Né? Aqui nós já temos um padrão, né? Que é o tempo ao quadrado, vezes o quê? Vezes o valor da gravidade dividido por 2. Né? Tá aqui, ó, o valor da gravidade dividido por 2,
que no caso é o 5. Isso já nos ajuda, né? Porque eu fiz até o 3 de propósito, porque nós temos aqui, ó, S0, o corpo ele foi abandonado, né? O nosso referencial está aqui em cima, então a posição inicial é 0 metros. A posição do corpo depois do instante de 1 segundo é igual a 5 metros. Depois de 2 segundos, a posição do corpo é de 20 metros. Depois de 3 segundos, a posição é de 45 metros. Bom, e aqui, gente, quando no instante igual a 4 segundos, nós temos o que? 5 vezes 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é 16. 16 vezes 5, a posição do corpo é de 80 metros. Mas não temos somente esse padrão, né? Vou apagar aqui novamente, olha só, né? Vamos observar o seguinte: qual o comportamento do deslocamento do corpo, né, entre os instantes? Então observe, entre o instante 0 e o instante 1, o corpo ele percorreu 5 metros. Entre o instante 2, entre o instante 1 e 2, o corpo ele percorreu 20 menos 5, ele percorreu 15 metros. Entre o instante 2 e 3, o corpo percorreu 25 metros. Entre o instante 3 e 4, o corpo ele percorreu 35 metros. Gente, observe o seguinte, né? 5, 15, 25, 35, né? A cada instante, a cada intervalo de tempo de 1 segundo, a posição do corpo ele aumenta em 10 metros. A partir do quê? A partir dos 5 metros, né? Isso a partir dos 5, que é a gravidade dividido por 2. Tá certo? Então, esse padrão, né? Essa multiplicação aqui, né? Esses múltiplos do 5, né, nos ajudam a encontrar outras posições, né, isso, né, para a gente resolver o nosso problema. Então nós temos aqui 5, 15, 25, 35. Então nós podemos aqui muito bem, usando esse padrão, observar o seguinte: entre 4 e 5 segundos, o corpo percorrerá quanto? Percorrerá 45 metros. E qual será a sua posição? 45 metros mais a posição anterior, a sua posição é de 125 metros. Bom, entre 5 e 6 segundos, ele percorrerá quanto? 55 metros. E qual será a sua posição? 55 metros, mais a sua posição anterior, 125, que é igual a... isso dará 180 metros. Bom, e qual o valor disso aí? Bom, gente, esses padrões, né, nos ajudam a intuir os outros movimentos e nos ajudam a resolver, né, a chegar muitas vezes numa solução aproximada, né, e nos ajudam a facilitar os nossos cálculos, tá certo? Bom, sabendo desses padrões, nós vamos usar a simetria, né, da natureza. No caso aqui, por exemplo, da queda livre. Na queda livre, no lançamento vertical, nós temos um corpo que foi lançado com uma velocidade de 40 metros por segundo. Nós sabemos que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, um corpo em queda livre aumenta a sua velocidade em 10. Um corpo sendo lançado, né, verticalmente, a sua velocidade diminui em 10. Então observamos o seguinte, né, 0 segundo, depois de 1 segundo, a sua velocidade será de quanto? 30 metros por segundo. Depois de 2 segundos, a sua velocidade será de 20 metros por segundo. Depois de 3 segundos, será de 30 metros por segundo. E depois de 4 segundos, a velocidade do corpo será igual a... Opa, errei aqui, né? 20, aqui será igual a 10 metros por segundo, né?
E depois de 4 segundos, a sua velocidade será igual a 0. Tá certo? É o instante que o corpo, né, chega na sua altura máxima. Sua velocidade é igual a 0 para que ele possa voltar, né, na continuação do seu movimento. Bom, gente, então nós já descobrimos aqui inicialmente quanto tempo o corpo leva para chegar à sua altura máxima. E para chegar à sua altura máxima, bom, se eu sei construir a nossa tabela, né, se nós sabemos construir a tabela, né, de um corpo em queda livre, né, nós podemos usar essa tabela, né, usando no sentido inverso. Se o corpo cai durante 4 segundos, né, ele percorre 5, 15, 25 e 35, no lançamento vertical ele subirá o quê? Inicialmente ele subirá 35 metros, né? 25 metros entre 1 e 2 segundos, 15 metros, e depois 5 metros. Com a ajuda da tabela da queda livre, tá certo? Né? Com a ajuda da tabela da queda livre, eu posso, né, obter as posições, né, do corpo aqui. Então, depois de 1 segundo, a posição, a altura do corpo é de 35 metros. Depois de 2 segundos, a altura do corpo, 35 mais 25, né, que dará 60 metros. Tá certo? Depois de 3 segundos, né, 75 metros. Né, e 75 mais 5, né, a altura máxima desse corpo que ele chegou foi de 80 metros. Gente, observe, esse 80 metros que nós temos aqui no lançamento vertical é o mesmo 80 metros da queda livre. Então, se nós sabemos como se comporta um movimento, nós podemos muito bem usar esse comportamento, a simetria e os padrões e o padrão desse movimento para resolver, né, o problema, né, o problema que nós estamos analisando, certinho? Bom, vamos usar ainda esse movimento de queda livre para ver aqui, né, um lançamento horizontal. No lançamento horizontal, além do padrão, né, da queda livre, nós vamos usar o princípio de Galileu, que é o princípio da independência das velocidades. Então, o que acontece? A velocidade na direção x, tá certo? Ela é independente da velocidade, né, na posição y. Né? Os movimentos ocorrem simultaneamente, mas um movimento não interfere no outro. Isso é importantíssimo para a gente entender, né, como ocorre o movimento. O corpo no lançamento horizontal, ele cai, né, com o formato de uma parábola. Né? A velocidade inicial desse corpo, né, horizontal é de 25 metros por segundo. Como o movimento na horizontal ele é um movimento uniforme, a sua velocidade ela não se modifica depois do lançamento. Então, depois de 1 segundo, a velocidade do corpo é 25 metros. Né? 25 metros. Depois de 2 segundos, também é de 25 metros. Depois de 3 segundos, 25 metros. Depois de 4 segundos, 25 metros por segundo. Depois de 5 segundos, 25 metros por segundo. A sua velocidade permanece a mesma, é um movimento uniforme, tá certo? Agora, o movimento de queda, ele é um movimento que uniformemente variado. Ele é um movimento de queda livre. Opa, queda livre, né? Queda livre, né? Queda livre, nós sabemos como ele se comporta.
Então, olha só, qual que é a velocidade de um corpo depois de 1 segundo em queda livre? A gravidade não é igual a 10 metros por segundo ao quadrado? Então, a cada 1 segundo, a sua velocidade aumenta em 10 metros por segundo. Então, depois de 1 segundo, a velocidade do corpo, 10 metros por segundo. Depois de 2 segundos, 20 metros por segundo. Depois de 3 segundos, 30 metros por segundo. Depois de 4 segundos, 40 metros por segundo. E depois de 5 segundos, a velocidade é de 50 metros por segundo. Então, esse corpo, ele atinge, né, o solo com uma velocidade na horizontal de 25 metros por segundo e na vertical, tá certo? Com uma velocidade de 50 metros por segundo. Bom, e como ficarão as posições desse corpo, né? Como é que ficarão as posições desse corpo usando a simetria? Gente, então nós temos aqui o seguinte, né? Mudamos aqui a velocidade, tá certo? Então temos aqui uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. Na horizontal, esse movimento ele é uniforme, então significa o quê? Que a cada 1 segundo, a sua velocidade, a cada 1 segundo, a sua posição muda o quê? Em 40 metros. Então, depois de 1 segundo, a sua posição é de 40 metros. Depois de 2 segundos, 80 metros. Depois de 3 segundos, né, 120 metros. Depois de 4 segundos, 160 metros. Depois de 5 segundos, né, 200 metros. O alcance do tiro foi de 200 metros. Tá certo, gente? Né? Fiz tudo isso daqui só usando o quê? O conceito da velocidade no movimento uniforme. Não é isso? 40 metros por segundo significa que a cada 1 segundo a sua posição, né, o seu deslocamento aumenta em 40 metros. Bom, e como é que fica, né? Como é que fica esse movimento em queda livre, né? Na vertical, né? Movimento uniformemente variado, né? Isso aqui é uma queda livre. Então vamos usar o que? Vamos usar a simetria, vamos usar o padrão. E qual é o padrão? Bom, nós temos lá na queda livre 0 segundos, né? De 0 a 1 segundo. De 0 a 1 segundo, né? Ele percorre quanto? Percorre 5 metros. De 1 a 2 segundos, o corpo percorre 15 metros. De 2 a 3 segundos, o corpo percorre 25 metros. De 3 a 4 segundos, o corpo percorre 35 metros. E de 4 a 5 segundos, que é o valor indicado na figura, ele percorre 45 metros. Então, a sua posição inicial aqui é de 5 metros. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Posição inicial, 5 metros. Bom, depois de 2 segundos, 5 mais 15, posição de 20 metros. Depois de 3 segundos, 15 mais 25, 45 metros. 4 segundos, 80 metros, nós já vimos esse resultado anteriormente, não é isso? E 80 mais 45, nós temos 125, né? 125 metros, né? 125 metros é a posição desse corpo. Significa o quê? Significa que a altura, né, do morro é de 125 metros. Então tá aqui a altura, tá certo? E aqui está o alcance. Tá bom? Belezinha, gente? Então, obrigado aí.